Olá, meus amigos, tudo certinho? Então, meus amigos, eu tinha dito que provavelmente eu não falaria mais sobre a tragédia lá no Rio Grande do Sul, mas como eu estou me deparando com alguns comentários meio, digamos, equivocados, eu achei interessante comentar um questionamento específico que eu vi rolando aí em algumas postagens, né? E o questionamento é o seguinte: por que estão falando tanto da catástrofe do Rio Grande do Sul? Quando acontecem catástrofes em outros lugares, não há tanta comoção assim. Bom, antes de eu responder, eu gostaria de explicar especialmente para quem é de outras regiões brasileiras que a região sul do Brasil, que compreende Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é a região mais propensa a eventos climáticos extremos, como vendavais, tornados, enchentes, etc. E, inclusive, eles estão se tornando ainda mais frequentes nos últimos anos. Eu sou de Santa Catarina e aqui todos os anos, especialmente na primavera e no verão, é registrado no mínimo um vendaval. Dá um Google aí e coloca Furacão Catarina para você ver. Trata-se do primeiro furacão que atingiu o Atlântico Sul e foi em março de 2004, né? Apesar de ter sido só um, a gente não lida com furacões frequentemente, mas a gente lida com vendavais e tornados com uma frequência bem grande aqui na região sul, né? Aqui em Santa Catarina é bem forte, no Rio Grande do Sul também. Mas, de fato, não é só no sul que está tendo um aumento desses eventos extremos. E isso está acontecendo no Brasil inteiro, aliás, no mundo inteiro. Inclusive, lá no Rio Grande do Sul mesmo, no ano passado, teve outras 3 enchentes, né? Em junho, setembro e novembro. E um levantamento mostra que essas 3 enchentes, mais a de agora, mataram mais pessoas do que as que ocorreram nos 20 anos anteriores. Então, claro, eventos climáticos sempre ocorreram, mas estão piores nos últimos anos em todo o mundo. Só no ano passado, acredite você ou não, o Brasil registrou mais de 1.100 desastres naturais. E apesar de terem sido todos danosos, alguns mais, outros menos, claro, e terem recebido alguma atenção da mídia e da população, de fato nenhum deles teve tanta comoção e repercussão midiática quanto a catástrofe que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Mas então, se houve tanto evento climático assim no ano passado e em outros anos também, por que então a repercussão está sendo bem maior com essa catástrofe específica? Será que o povo gaúcho é melhor? Será que os outros estados não têm tanta importância? Então, pessoal, apesar de algumas pessoas acharem que essa repercussão tenha a ver com certa preferência ao estado gaúcho ou menosprezo a outras regiões, isso é um baita equívoco, né? Primeiro, porque todos os estados são importantes de maneiras diferentes, e segundo, porque até mesmo outras catástrofes que aconteceram no próprio estado do Rio Grande do Sul jamais receberam tanta atenção como agora. Se fosse questão de menosprezo a outros estados, todos os eventos climáticos que acontecem todos os anos por lá teriam grande repercussão também, mas geralmente não tem, é uma ou outra notícia e ponto. A própria enchente de setembro do ano passado no Rio Grande do Sul, que foi muito feia, né, não tanto, claro, como essa que está acontecendo agora, mas foi bem devastadora também, foi pouco comentada, a não ser na região e dentro do próprio estado, né, em algumas pinceladas, assim, claro, teve na mídia nacional, mas uma pincelada ou outra, não foi essa repercussão toda. Inclusive, no último fim de semana, 2 tornados passaram pelo estado gaúcho, e agora, como o Rio Grande do Sul está no foco das notícias, esses tornados até receberam um pouco mais de atenção, mas se fosse em outras ocasiões, certamente eles seriam mencionados em alguns veículos gaúchos, de repente nas notícias do tempo, em alguns jornais nacionais, e ponto. Mas no caso dessa enchente de agora, a atenção toda está acontecendo por causa da dimensão da catástrofe. Vocês se lembram das tragédias de Brumadinho e Mariana no estado de Minas Gerais? A repercussão foi gigante também por causa da dimensão da catástrofe. E pasmem, a catástrofe do Rio Grande do Sul está conseguindo ser pior do que essas 2 tragédias de Minas Gerais. Pessoal, quem não está perto não tem muita ideia do que realmente está acontecendo. É algo inimaginável para quem não está vivenciando a experiência. Eu posso ficar aqui o dia inteiro tentando descrever o terror dessa tragédia, trazer casos extremamente tristes de pessoas que ficaram quase totalmente submersas, animais que ficaram por dias e dias em cima de telhados, pessoas, de bebês até idosos, que foram encontradas mortas, boiando ou soterradas em meio a entulhos, e ainda assim a gente não vai conseguir compreender de verdade a proporção do que está acontecendo. Quem sabe muitos de vocês nem soubessem, né, o que eu trouxe aqui agora, que o Sul é a região do Brasil mais propícia para eventos climáticos e por isso acontece com uma frequência que nós não gostaríamos, né, que acontecesse. Só que um vendaval, uma enchente pontual, geralmente repercute de acordo com a proporção do evento, com o tamanho da destruição, com o impacto que esse evento vai causar e quantas pessoas serão atingidas. Essa repercussão toda de agora é porque o que está acontecendo lá foi sem precedentes no Brasil. Foi inacreditável, meus amigos.
amigos. E está causando e ainda vai causar um impacto que vai com certeza mudar o rumo do estado e em partes até do Brasil. Jamais no Brasil houve um evento climático que tenha afetado e que ainda vai afetar tantas pessoas. Só pra gente tentar ter uma ideia. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios, certo? De acordo com os dados de hoje, 14 de maio, da Defesa Civil do Estado, 450 municípios foram afetados com as águas, o que representa 90% do estado. São 147 mortes oficialmente, mas ainda há 125 pessoas desaparecidas. Isso oficialmente, mas extraoficialmente as pessoas dizem que esses números estão extremamente subestimados. O estado tem quase 11 milhões e meio de pessoas, certo? Quase 20%, ou seja, mais de 2 milhões foram afetados diretamente com as enchentes. A cidade de Eldorado do Sul teve 100% da área urbana tomada pela água. Gente, a cidade inteira teve que ser evacuada. Em vários locais do estado, a água lamacenta atingiu o segundo andar das casas. Então, se você mora em uma casa de 2 pisos, imagine a água atingindo o segundo piso da sua casa. Ou se você mora em um prédio, imagine a água chegando ao segundo andar. Agora, imagine isso acontecendo em diversas cidades ao mesmo tempo. São cenas muito, mas muito tristes mesmo, como eu falei, de pessoas e animaizinhos que ficaram por horas, dias em cima de telhados esperando resgate, além de cenas de pessoas e muitos animais sendo levados pelas cheias. E mais, não é só a enchente em si. Existem outros sérios problemas que já estão acontecendo. Por causa do excesso das chuvas, houve deslizamentos de terra que atingiram rodovias e áreas habitadas, e até tremores de terra, além de novas chuvas. Então, pessoal, o negócio é muito sério, porque devastou uma parte muito grande do estado, né? Afetou diretamente o estado inteiro, e isso em questão de 15 dias, algo que jamais havia acontecido no Brasil. Eu sei que aqueles que estão de fora, assim como eu, né? Eu não estou lá no meio de tudo que está acontecendo. Então, a gente acaba não tendo muita noção da real extensão do que ocorreu. Por isso, acredite, né? Assim como eu acredito, porque eu conversei com muitas pessoas de lá. Não tem a ver com o Estado ser preferido ou as pessoas e a mídia darem mais importância para um povo do que para outros, porque, volto a frisar, centenas de outras catástrofes já atingiram o Estado sem a mesma comoção. A repercussão agora é porque o impacto causado por essas chuvas é gigante, é inestimável, né? E não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil inteiro, porque o Estado é um dos maiores produtores de alimentos do país. Então, além de todo o desastre que aconteceu diretamente com aquele povo, especialmente com as pessoas mais pobres, né? Ainda veremos as consequências em curto a médio prazo, né? Os preços de vários alimentos vão ficar mais caros, isso se muitos deles não acabarem faltando no mercado nas próximas semanas e meses. As milhares e milhares de famílias, centenas de milhares de pessoas que perderam tudo, vão ter que recomeçar literalmente do zero, né? E a gente tá falando aí de centenas de milhares de pessoas. E como órgãos ambientais dizem que esses eventos serão cada vez mais frequentes, alguns estão dizendo que há cidades, como por exemplo Eldorado do Sul, que terão que ter seu modelo de habitação totalmente reformulado ou mesmo não poderão mais ser reconstruídas no mesmo local, porque vai ser cada vez mais comum enchentes nesses lugares. Como Eldorado do Sul foi praticamente 100% devastada, assim como a pequena cidade de Mussum, que foi destruída pela terceira vez em menos de um ano por causa de enchentes, as autoridades e os moradores terão que mudar completamente a engenharia das suas construções, né, para que se preparem para novas enchentes. Isso sem falar nos impactos ambientais, pois muitas árvores foram derrubadas, muitos animais morreram, etc. Enfim, pessoal, as consequências reais do que aconteceu a gente só vai conseguir saber quando as águas finalmente baixarem completamente. Mas, meus amigos, como eu falei nos 2 vídeos anteriores, esses momentos, embora muito tristes, né, são muito importantes para que a gente amoleça o coração e estenda a mão. Então, quem não pode ajudar diretamente essas pessoas que estão sofrendo tanto, pode mandar bons pensamentos, orações, energias positivas, palavras de conforto, né? Afinal, somos todos irmãos. E se você puder e quiser ajudar, eu estou deixando na descrição do vídeo e no comentário fixado uma conta Pix criada pelo Instituto de Filosofia Nova Acrópole, que é uma instituição que eu acompanho há anos e confio muito, que inclusive tem como professora a Lúcia Helena Galvão, né, que muitos de vocês pode ser que até conheçam. Esse instituto sempre fez um lindo trabalho, especialmente com animais, e está ajudando muito nessas enchentes, tá bom, pessoal? Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição, beleza? E acho que por hoje é isso. Um beijão e até a próxima!